No vídeo de hoje eu vou falar sobre o conceito de fluxo de caixa, da importância do fluxo de caixa tanto para a vida pessoal como para a empresa. O que vem a ser um fluxo de caixa? O fluxo de caixa, segundo Gitman, eu estou citando Gitman porque ele é um dos grandes autores que conceitua o fluxo de caixa. De modo geral, o fluxo de caixa ele é um instrumento simples onde você vai controlar todas as suas entradas e saídas de dinheiro. Ou seja, o fluxo de caixa ele vai conseguir apresentar para vocês quais serão as entradas de períodos futuros, ou seja, quais os valores que você tem a receber no futuro e quais são os valores que você tem a pagar no futuro. E com esse controle, você vai conseguir ter o quê? Você consegue ter o saldo em caixa projetado depois que você conseguir pagar todas as suas obrigações. O fluxo de caixa, ele é algo que deve ser construído diariamente, porque tanto as pessoas físicas como as empresas, elas têm o quê? Elas têm movimentações diárias, elas compram, elas vendem, elas consomem. Então, por isso que o fluxo de caixa, ele precisa ser o quê? Uma ferramenta flexível para que vocês consigam usar todos os dias, atualizar todos os dias de acordo com as entradas e saídas. O uso do fluxo de caixa, tá? Ele é indicado para qualquer tipo de empresa, seja ela microempresa, trabalhador autônomo, grande empresa. E por que eu preciso ter um fluxo de caixa? Um dos primeiros incentivos para você ter o seu fluxo de caixa é para que você consiga saber para onde está indo o seu dinheiro e para que você trace metas e objetivos para você saber como você vai investir o dinheiro que sobra. Para isso, eu preciso ter um incentivo, ou seja, o porquê que eu vou construir o meu fluxo de caixa, o porquê eu vou organizar as minhas finanças. Então, você pode colocar como motivos a viagem dos seus sonhos, a aquisição da sua casa própria, ter uma aposentadoria tranquila, entre outros. E quais são as principais vantagens de você construir um fluxo de caixa? Dentre as principais vantagens, nós podemos citar a melhora na organização do ciclo financeiro, ou seja, quando você constrói o fluxo de caixa, você consegue visualizar como está as finanças do seu empreendimento. Quando você constrói o fluxo de caixa, você vai ver que você, ao longo do tempo, você vai ter uma menor necessidade de capital de giro. O que é capital de giro? É o capital necessário para você ir pagando as suas contas ao longo do mês e repondo o seu estoque. Com isso, você também vai conseguir um planejamento e dessa forma vai conseguir evitar desembolsos, ou seja, saídas desnecessárias, tá? Sem que você tenha disponibilidade financeira para fazer isso. Você vai conseguir ter uma economia com empréstimos bancários, ou seja, quando você sabe que você precisa reservar um dinheiro para que dia 10
você vai pagar os impostos, você vai pagar a sua conta de água, luz, telefone. Então, você já consegue ir fazendo essa organização com o objetivo de ter menos empréstimos bancários. Você consegue melhorar as suas movimentações financeiras, porque assim você vai ter uma tabela organizada com as datas de vencimento, de previsão, de quanto que você ainda precisa receber para conseguir pagar as suas despesas. E com isso, você também vai conseguir fazer o quê? Uma separação entre o dinheiro pessoal e o dinheiro da empresa. Outras medidas que você pode tomar também para ter um melhor controle financeiro é trabalhar apenas com uma conta no banco, não ter conta em vários bancos, porque quando você tem conta em vários bancos que cobram taxas, seguros, cestas de serviços, entre outras despesas, você vai ter um gasto muito grande, porque cada banco vai te cobrar essas tarifas. Não misturar o caixa da empresa com o caixa pessoal, ou seja, não tirar o dinheiro da empresa para pagar as suas contas pessoais. Como que eu vou fazer isso se eu tenho uma empresa para me sustentar? Você vai ter que determinar qual o valor do teu salário. Por exemplo, a minha empresa vai ter que me pagar um salário mínimo todo mês, e com esse dinheiro que eu vou pagar as minhas despesas pessoais. As retiradas de dinheiro do caixa devem ser anotadas, ou seja, se eu retirei dinheiro do caixa para pagar o meu funcionário, eu preciso anotar que foi retirado para pagar o funcionário. Se eu tirei dinheiro do caixa para repor o meu estoque, eu também preciso anotar. O saque de dinheiro da conta bancária para o caixa da empresa deverá ser anotado como uma saída. Então, toda vez que eu retirar dinheiro do caixa da empresa, eu preciso anotar, mesmo que esse saque seja na minha conta bancária, porque isso vai fazer com que o saldo da conta diminua. Quais informações eu preciso para elaborar um fluxo de caixa? Eu preciso saber quais são as minhas entradas, certo? O que são essas entradas, tá? São os ingressos, ou seja, são os recebimentos que você ou a sua empresa tem ao longo da semana, ao longo do mês. Então, para isso, eu preciso saber quais são as minhas vendas à vista, ou seja, quais são os meus recebimentos à vista, quais são as minhas vendas a prazo, quais os valores eu recebi a prazo. Se eu tenho empréstimo e financiamento junto ao banco, qual a data de pagamento desses empréstimos? Se o meu cliente pagou atrasado e eu cobrei juro, qual é o valor de juro recebido do cliente? Se eu tenho aplicação financeira, qual que é o rendimento dessa minha aplicação financeira? E qual que é o aumento de capital que a minha empresa conseguiu ter? Ou seja, quanto eu consigo vender a minha empresa hoje, porque ela já conseguiu alcançar o lugar dela no mercado, então eu consigo vender ela por um valor maior. Isso é o aumento de capital. E aí eu preciso também controlar as minhas saídas, ou seja, os meus desembolsos. E como que eu controlo isso? Eu preciso identificar e listar todas as minhas saídas, como distribuição de lucros para grandes empresas, o Prolabore. O que é Prolabore? É o meu salário, ou seja, qual é o valor do meu salário, qual a data que eu vou retirar esse salário da empresa. Se eu atrasei algum boleto de fornecedor, qual é o valor de juros que eu vou pagar.
Se eu adquirir equipamentos a prazo, qual é o valor de equipamento que eu tenho que pagar? Quais foram as minhas compras à vista? Quais foram as minhas compras a prazo? Qual é o vencimento dessas contas a prazo? Pagamento de fornecedor, quais os fornecedores eu preciso pagar? Quais os impostos eu preciso pagar? E quais são as despesas para o meu negócio conseguir ter continuidade? Como folha de pagamento, aluguel, energia, telefone, os honorários, tá? Que é, por exemplo, o pagamento do contador, pagamento de alguma manutenção que foi feita na minha empresa. Aqui você pode colocar também, caso você tenha um carro ou uma moto que faça as entregas da sua empresa. Então, você vai colocar gasolina, salário do entregador ou valores pagos ao entregador. Você precisa colocar também o desgaste do carro ou da moto, porque durante a tua continuidade na empresa, esse veículo ele vai ter que passar por reforma, ou ele vai ter que passar por manutenção, ele vai ter que trocar alguma peça. Então, por isso que esse desgaste ele precisa ser contabilizado. Então, resumindo de modo geral, os ingressos, ou seja, todas as entradas que a sua empresa vai ter, são vendas à vista, vendas a prazo, venda de imobilizado, que é algum bem, aumento de capital e podem ter outros ingressos também, como rendimento de aplicação financeira, rendimento de poupança. Os desembolsos, a saída são os fornecedores, a folha de pagamento, que é o salário dos funcionários, as despesas como água, luz, telefone, aluguel, IPTU, compra de ativo, tá? Comprou um armário, por exemplo, para organizar o teu estoque. Comprou uma máquina de cartão de crédito. Comprou um computador para melhorar na tua organização. Então, esses são exemplos de compra de ativos. E outros desembolsos, por exemplo, uma lâmpada queimou e eu precisei comprar uma lâmpada nova e pagar um eletricista para fazer essa troca. E onde que eu vou anotar isso tudo e onde que eu vou conseguir fazer essa organização? Você vai fazer essa organização no livro caixa. O livro caixa, ele pode ser encontrado ainda em papelarias, principalmente aquelas papelarias que trabalham com material de escritório, porque nele você vai conseguir colocar e fazer a ordem cronológica de entradas e saídas, ou seja, o dia, o mês e o ano que você recebeu aquele dinheiro ou que você pagou um fornecedor, comprou material para repor o estoque, comprou matéria-prima para produção. E para auxiliar você na construção desse livro caixa, qual conselho que eu te dou? Faça uma pastinha para o controle das contas de água, luz, telefone, material de expediente, por exemplo, se comprou papel A4 para impressão de nota fiscal, de recibo, comprou tinta para impressora, caneta, lápis, caderno. Então, esses são exemplos de material de expediente. Os materiais de limpeza que você utiliza para fazer a limpeza do teu estabelecimento. Então, eles devem ser guardados para que você consiga organizar direitinho e lançar direitinho no teu livro caixa esses custos e essas despesas. A outra dica é que você tenha uma pasta só para organização de estoque. Então, se você precisa repor o teu estoque, então tenha uma pasta só para as notas fiscais.
e ordenem essas notas fiscais, tá? Sempre colocando por cima a última nota fiscal. Então, se eu vou organizar as notas fiscais do meu ano inteiro, eu vou colocar assim: dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, porque eu consigo ver qual foi a minha última compra, qual foi o valor dessa minha última compra e se ela foi à vista ou se foi a prazo, tá? Aqui eu tenho um modelo simplificado do livro caixa. Então, o livro caixa ele vai precisar ter essas seguintes informações. Mas eu não encontrei um livro caixa na minha cidade. Como que eu posso fazer? Você pode comprar folha de papel A4 e desenhar esse livro caixa, ou você pode fazer também no Excel, ou você pode baixar um aplicativo de livro caixa na Play Store, tá? Então, todo livro caixa ele vai precisar ter a data, que é quando a movimentação aconteceu, certo? Vai precisar ter o histórico, que é a descrição do que aconteceu. Vai precisar ter uma coluna para as entradas, uma coluna para as saídas e uma coluna para o saldo, tá? Então, fechou o mês de novembro, o teu caixa ficou com R$750. Então, esse valor você vai ter que levar para o próximo mês, tá? Para fazer o quê? Para pagar as contas do mês de dezembro. E aí você vai anotar. Então, no dia 7 de dezembro, você recebeu o pagamento de uma fatura, certo? Então, o teu cliente foi lá e pagou o boleto no valor de R$890. Então, você tinha R$750 em caixa, você recebeu 890 e agora você tem um saldo de 1.640 em caixa. No dia 15/12, você comprou material de expediente no valor de R$250. Então, isso é uma saída de caixa. Então, isso faz com que o teu valor em caixa diminua. 1.640 menos 250 vai ser igual a 1.390. No dia 20/12, você pagou o aluguel. Pagamento é uma saída no valor de 520. Então, o teu saldo agora vai ser 870. Você vai diminuir 1.390 menos 520. No dia 22, você vendeu mercadoria à vista no valor de R$1.000. Então, você vai somar R$1.000 mais 870 e vai ter um saldo de 1.870, certo? Então, no final, você vai encerrar o mês de dezembro com um saldo em caixa, tá? De 1.870. Então, com esse valor de saldo em caixa, você pode, por exemplo, retirar R$1.000 de salário. Aí vai ficar R$870 em caixa para você cobrir as despesas do mês de janeiro. Você pode fazer também no Excel, tá? Aí você pode dividir entre os valores do caixa, que é os valores que você recebe em dinheiro, e os valores bancários, que é os valores que você recebe na sua conta bancária. E aí você vai, importante discriminar, tá? Ou seja, detalhar quais foram os fatos que foram acontecendo. Por exemplo, venda à vista para Maria de uma bolsa no valor de R$150. Só que aí, no mesmo dia, eu decidi depositar R$100 desses 150. E no mesmo dia, tá? Eu também
tive uma retirada, certo? De R$ 150, que foi um valor que eu recebi no banco. Ou seja, então agora a minha conta bancária vai aumentar. Eu tenho também que fazer o detalhamento das minhas saídas, certo? Então, saiu R$ 50 do meu caixa, tá? Porque eu tirei esses R$ 50 e depositei, por exemplo, em uma outra conta, tá? Teve uma entrada na minha conta bancária porque eu fiz um depósito de R$ 100. Ai, Nayara, mas isso vai me dar muito trabalho. Mas você só vai conseguir ter um fluxo de caixa e você só vai conseguir que a tua empresa ou a tua vida pessoal tenha controle financeiro se primeiro você tiver um objetivo, ou seja, você dizer e escrever por que eu preciso construir esse fluxo de caixa e por que eu preciso ter essa organização. Então, aqui vocês conseguem ver alguns exemplos de motivação. E a primeira coisa é saber quanto custa o que eu quero fazer, porque assim você vai conseguir se motivar, tá? Então, aqui eu já tenho um exemplo. Você vai ter metas a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, eu quero comprar um imóvel, então quanto que eu preciso ter e quantos anos eu vou precisar me organizar para conseguir ter esse imóvel. Eu posso fazer também uma organização pequena para o mês que vem. Mês que vem eu quero repor o meu estoque. Quanto que eu vou precisar ter para repor o meu estoque? E aqui segue algumas dicas de livro, tá? Que vocês podem ler, que também fala sobre essa questão de organização financeira, da importância, como fazer, o que fazer, certo? Dúvidas sobre o fluxo de caixa? Deixem um comentário. Sou totalmente desorganizada financeiramente. Deixe um comentário. Tenho dificuldades em me organizar financeiramente. Deixe um comentário, porque dependendo dos comentários eu irei gravar um novo vídeo respondendo as dúvidas, dando algumas sugestões.